Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Ramon. E no vídeo de hoje, vou mostrar aqui para vocês como fazer engenharia de prompt. No último vídeo, eu mostrei para vocês como utilizar aqui a API do ChatGPT para fazer requisições. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar como melhorar esse prompt, como a gente coloca saídas específicas, como que a gente melhora o resultado, entre outras coisas. A engenharia de prompt nada mais é que a gente pegar um prompt que faz algum procedimento e a gente melhora ele no sentido de que a gente minimiza erros, a gente consegue passar formatos específicos, manipular os dados de forma melhor utilizando a LLM e nisso a gente consegue melhorar nossas automações também e também a nossa comunicação dentro do GPT normal, que é aquela plataforma lá que a gente consegue utilizar o chat, né? Então, esse vídeo aqui eu vou estar fazendo em uma automação aqui no Python, porém, a engenharia de prompt a gente consegue fazer nos prompts que a gente utiliza no ChatGPT normal também, beleza? Bora lá começar. Essa estrutura que eu tenho aqui, eu mostrei no último vídeo, que foi o vídeo que eu expliquei aqui como que fazer uma requisição, né? Como que a gente faz uma requisição utilizando o ChatGPT e a API do ChatGPT. Então, se vocês não viram o último vídeo, não sabem o que significa esse código aqui, eu vou deixar no card o último vídeo para vocês darem uma olhada. Mas essa estrutura aqui ela é bem simples. Essa função aqui do chat é basicamente o que a gente precisa para fazer requisição no ChatGPT. E aqui embaixo a gente tem o prompt que a gente vai utilizar. Então eu já estou com tudo pronto aqui, eu vou rodar tudo aqui. E a gente vai ir diretamente no prompt aqui para a gente fazer as modificações. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é basicamente um classificador de feedbacks. No caso aqui eu tenho um system prompt e ele dá de maneira geral, né, as informações para o ChatGPT do que se trata esse prompt aqui. Então, quero analisar e classificar feedbacks da minha plataforma online. Então, finjam aí que vocês têm uma plataforma online de algum serviço, de algum produto. E classificar o sentimento do texto como positivo, negativo ou neutro. Então, supondo que eu tenho, por exemplo, uma loja online e eu quero classificar os feedbacks dos usuários. Eu quero entender como que está sendo os feedbacks do usuário em relação à plataforma. Então, a gente tem um system prompt dessa forma. E aqui no prompt, eu passo a entrada do usuário. Então, teria um feedback, seria a nova funcionalidade, me ajudou bastante no meu dia a dia, mas tem alguns bugs. Nesse caso aqui, ele retornou isso aqui. O sentimento do texto é misto, mas pode ser classificado como positivo, pois a pessoa destaca que a nova funcionalidade ajudou, mesmo que mencione alguns bugs. A ênfase é na ajuda que a funcionalidade trouxe. Beleza. Esse resultado já é bom. Ele está falando aqui que classificou como positivo, apesar de que esse prompt aqui poderia ser meio neutro também, né? Já que tem uma funcionalidade que ajuda bastante, mas tem alguns bugs. Enfim, como que a gente faz para melhorar isso aqui? A gente vai modificar diretamente o system prompt e não o prompt aqui. Então, essa entrada ela vai continuar aqui. Para eu dar outros exemplos para vocês, eu posso tirar essa questão dos bugs aqui, posso rodar de novo, aí ele classificou só como positivo, tá vendo? Que ele só colocou positivo agora, no outro ele deu uma explicação do contexto. Eu posso colocar aqui, sei lá, mas apesar disso, não gostei. Vamos ver o que ele fala agora. Aí ele já escreveu uma frase, né? O sentimento do texto é negativo. Então tá vendo que ele varia um pouco aqui no tipo da resposta, no jeito da resposta, e a gente vai padronizar isso aqui. Então, primeiro de tudo, vamos ver como que tá a nossa função. A nossa função aqui, ela tá falando que ele vai utilizar o modelo do ChatGPT 4o Mini, e a temperatura vai ser 0.7. No último vídeo eu expliquei que a temperatura aqui controla a aleatoriedade. Então, uma resposta previsível, a gente coloca números quase aqui perto do zero. E para ele ser mais criativo, ele coloca mais próximo do 1. Então, nesse caso aqui, eu vou passar a temperatura, ela vai ser mais próxima de 1. Eu vou colocar 0.1 aqui. E o máximo de tokens 412, que seria poucos tokens, mas uma quantidade razoável. Eu vou deixar aqui, não preciso modificar. Beleza. Então, sei lá, se eu rodar isso aqui, vamos ver como que ele vai estar.
Beleza, foi praticamente a mesma coisa, mas nas modificações aqui que a gente vai fazer a partir de agora, pode ser que a temperatura mais determinística seja melhor. Então, beleza. No primeiro passo, a gente vai dar um nome para esse agente aqui. Essa questão de dar um nome, ela basicamente vai melhorar o contexto do prompt para ele entender que ele é um agente que ele tem um nome tal e que a função dele é só uma, que é, no caso aqui, classificar feedbacks. Em chats maiores, por exemplo, quando vocês estão utilizando a plataforma do GPT, isso é bom também para você reafirmar que ele é aquilo. Então, como assim? Se eu falo aqui que seu nome é feedback classifier. Se eu falo isso aqui e eu dou uma função para ele, né, no caso que eu vou colocar aqui, por exemplo, você é um classificador de sentimentos profissional especializado em analisar feedbacks de usuários de uma plataforma online de vendas. Então, especifiquei aqui o que ele é. Quando eu utilizo isso aqui, que eu tenho um chat, que eu tenho um contexto muito grande, eu posso tanto reafirmar para ele que é um feedback classifier, que ele é o feedback classifier, tanto aqui mesmo no prompt, sei lá, se meu prompt ficar gigantesco lá embaixo, eu posso falar assim, sempre retorne os resultados como feedback classifier, que ele vai lembrar a função dele. E quando eu estou em chat, como se fosse no site lá do GPT, por exemplo, vai que eu tenho uma conversa que eu mandei 10 mensagens pro GPT, ele começou a alucinar um pouco. Eu posso falar para ele, volte a responder como feedback classifier. E aí ele tende a voltar a fazer o que ele foi feito para fazer. Então, esse é o primeiro passo. Então, já coloquei aqui, né, que o nome dele é Feedback Classifier. Você é um classificador de sentimentos profissional especializado em analisar feedbacks de usuário de uma plataforma online de vendas. Beleza. O que mais que a gente precisa fazer aqui agora? É interessante. Aqui, pessoal, o que eu vou falar para vocês serve para qualquer ponto aqui da engenharia de prompt que eu vou falar para vocês. Cada uma dessas coisas aqui vocês têm que testar e verificar se melhora ou não. Então, o próximo passo, eu já percebi que em algumas automações minhas faz sentido, em outras não. E é o que? Você falar para ele seguir um passo a passo aqui de... É um passo a passo mesmo, para ele entender como que funciona a classificação. Então, eu posso falar para ele, siga o passo a passo abaixo para cada análise. Então, basicamente, nesse passo a passo, eu estou ensinando ele a classificar, tipo, a pensar, entender como que ele deve classificar. Beleza? Então, esse aqui, por exemplo, eu já testei em algumas automações, não funcionou tão bem, em outras funcionou bem. Então, cada uma das coisas aqui é interessante vocês fazerem, testarem e analisar se faz sentido ou não. Nesse caso que eu estou colocando, para mostrar para vocês, mas aí vocês sintam à vontade para fazer os testes e verificar se precisa ou não. Né? Prompts mais objetivos também são bons, então não precisa também encher de coisa. Mas vamos lá, o que a gente pode falar aqui para ele fazer nesse contexto? Então, eu posso falar primeiro para ele ler o texto de feedback. Então, vou falar para ele o primeiro passo, né? Leia o texto do feedback com atenção. Segundo passo, posso falar para ele refletir sobre tudo. No caso, o tom, as palavras-chave, intenção do usuário, enfim. Reflita brevemente sobre o tom geral, palavras-chave e intenção do usuário. A partir disso, o que ele tem que fazer? Escolha entre positivo, negativo ou neutro. Beleza. Outro passo aqui que eu vou
falar para vocês que pode funcionar ou não, mas na minha última automação de classificação, ele reduziu 40% dos erros. Então foi algo muito bom. É o que? Ele justificar a escolha com uma frase de no máximo X palavras aí. Então, por exemplo, eu poderia falar para ele, no final, classificar só como, sei lá, positivo, ou negativo, ou neutro. Ele só escreveu uma dessas coisas. Mas aí, o que ele pode fazer? Ele pode escrever uma coisa aqui na frente, por exemplo. Entendi que a frase é positiva, pois x, y, z. E aí ele classifica. Então, eu posso fazer isso. Para melhorar aqui o entendimento dele, porque ele vai refletir, vai escrever o porquê e aí depois ele vai classificar. Então, justifique a sua escolha em uma única frase de no máximo 20 palavras. Beleza. Próximo passo, a gente pode falar para ele como aqui ele vai escrever uma frase antes e ele tem que dar uma resposta depois. E ele pode também encher de abobrinha e tal. Numa automação isso aqui é mais necessário, tá, pessoal? Agora, se vocês estiverem fazendo no site lá do GPT, que é a análise própria de vocês, não precisam tanto. Mas como a gente aqui está querendo só 3 classes, é importante fazer isso porque a gente precisa extrair a classe de alguma forma. Então, o que eu posso falar aqui para ele é para ele colocar dentro de uma tag XML. Eu gosto de utilizar XML para fazer extração de palavras específicas, de textos específicos, mas vocês podem utilizar outras coisas também, tipo Markdown, pode utilizar JSON, pode utilizar algum formato que dê para fazer extração. Eu gosto do XML porque eu acho mais legível, tanto no prompt quanto na hora de extrair. Mas o JSON, por exemplo, é muito bom também. Então, eu vou falar para ele escreva a classificação final dentro da tag. Aí eu vou colocar uma tag aqui chamada response, né, que seria de resposta. E não... eu acho que pode ser só isso. Então eu vou colocar somente aqui, somente a classificação final dentro da tag response, porque a gente tem a classificação e a gente tem a frase. Aqui eu coloquei em Markdown para dar um destaque para ele. É interessante fazer isso também, já é outra dica aí da engenharia de prompt. Você utilizar a Markdown para especificar para ele coisas que são mais importantes. Nesse caso aqui, é um ponto de atenção o somente. Então eu só quero a classificação final dentro da tag response aqui. Então aqui chegando na parte final, deixa eu apagar tudo isso aqui. Eu já dei o passo a passo para ele. Agora eu vou criar aqui uma frasezinha que eu sempre gosto de colocar nos finais de prompt. E é sempre ele responder como o nome que eu dei para ele aqui. É aquilo que eu falei para vocês, para ele sempre lembrar, né, de qual que é o papel dele. Então vou colocar sempre responda como feedback classifier, mantendo o formato consistente. Beleza. Agora, a última dica aqui do vídeo que eu vou passar para vocês é sempre colocar exemplos. Exemplos, eles melhoram muito a qualidade da resposta. Por quê? Porque através dos exemplos, a gente pode manipular também um pouco a precisão do classificador. Então, sabe quando você quer um classificador muito otimista, e a gente passa exemplos muito otimistas e tal, eu posso passar um exemplo um pouco menos otimista e colocar como neutro, por exemplo. E aí eu vou estar modificando ali o jeito dele de fazer a classificação. Eu posso querer um classificador um pouco mais conservador e tal. Posso até falar aqui isso aqui pra ele, tá? Tipo, aqui no você é um classificador de sentimentos profissional, eu posso colocar você será conservador, né? Você será conservador. Ou otimista. Ou algo assim. E em complemento,
a gente faz os exemplos aqui. Mas os exemplos é interessante para ele saber tanto o formato de entrada, quanto o formato de saída, é bom a gente especificar, quanto também mais ou menos a maneira que ele vai classificar. Então, eu vou colocar aqui em Markdown também um exemplo de resposta correta. Vou colocar aqui. Então, a resposta, eu posso colocar aqui, sei lá, entrada. Eu posso falar, sei lá, você não. O produto foi excepcional no primeiro uso. Gostei bastante. A saída vai ser: o usuário constatou que o produto foi excepcional e ele gostou muito. Response. Aqui eu vou colocar positivo. E vou fechar a tag XML. Tag XML só fecha um pouco diferente. Beleza, esse é o exemplo. Então, esse é um prompt bem mais estruturado, que era comparado ao que a gente tinha antes, né? Então, o que a gente tinha antes era basicamente algo assim. Exemplo de prompt sem engenharia. Então, quero analisar e classificar feedbacks da minha plataforma online. Classifique o sentimento do texto como positivo, negativo ou neutro, né? Então, esse era um exemplo. E a gente transformou nisso aqui. Bem mais consistente, bem mais legível e muito melhor aqui para automações, né? Ele vai já ter um formato de saída, a gente vai conseguir extrair isso aqui, montar base de dados, enfim. Vou mostrar aqui como que funciona para vocês. Então, rodei. O usuário expressou satisfação com a nova funcionalidade, destacando que ela foi útil em sua rotina. E aí o response positivo. Agora, pessoal, eu vou ensinar aqui rapidinho como vocês podem extrair esse positivo aqui dentro da tag. Beleza? Que no caso aqui, se a gente quer uma automação, e eu, por exemplo, quero guardar esses dados, então eu posso montar uma base de dados com isso aqui. Então vou mostrar aqui para vocês. Voltei aqui, pessoal. Basicamente, o que eu fiz aqui foi criar rapidinho uma função de extração de conteúdo. Então, essa extração eu vou fazer pelo regex aqui mesmo. A gente precisa dar um search aqui, procurar as tags, verificar qualquer conteúdo aqui dentro e extrair. Então, se tiver um match aqui, ele vai pegar aqui o resultado, senão ele vai retornar none. Então, vou só aprovar aqui essa função. E aí a gente pode passar esse result choices aqui dentro dela. Então, vamos criar aqui e copiar tudo isso aqui. Então, a gente tem positivo. A saída aqui foi o usuário, expressou satisfação com a nova funcionalidade, indicando que ela trouxe benefícios para sua rotina. E o response aqui foi positivo, a gente extraiu positivo. Daria para fazer, por exemplo, agora um for. Ele percorre, sei lá, uma base de dados de 100, 200, 300 comentários, né, feedbacks, e classifica um a um. E a gente consegue extrair aqui e depois montar, por exemplo, um gráfico, né, de taxa de positivo, taxa de negativo, taxa de neutro. E aqui ele vai ir funcionando dessa forma. Posso colocar aqui, sei lá, um negativo. Nova funcionalidade não me ajudou em nada. O usuário expressou insatisfação com a nova funcionalidade, indicando que não atendeu suas expectativas. Então foi negativo. Posso colocar um neutro.
sei lá, achei que não fez muita diferença. Mas ok. O usuário expressou uma opinião neutra, dizendo que não percebeu impacto significativo. Então beleza, tá funcionando. Para identificar detalhes que às vezes, né, pode ser prejudicial aqui ao modelo, é mais testando mesmo, com vários casos de uso. Mas o que eu queria ensinar vocês mesmo é como fazer algumas coisas aqui de engenharia de prompt para melhorar o prompt. Então a gente saiu disso aqui para isso aqui, né? Que apesar de ser algo simples, classificar sentimento, uma frase, simples assim para uma LLM, né, pessoal? Mas a gente viu aqui que deu um prompt relativamente grande, mas que é bem mais consistente. Beleza? Vou deixar esse código aqui no GitHub para vocês acessarem lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo. E se vocês quiserem saber mais sobre engenharia de prompt e outras coisas assim, dá para consultar aqui a documentação da OpenAI, que é muito boa por sinal. E aqui tem algumas coisas que dá pra gente ver de prompt journey. Bem, não sei exatamente o que é. Dá pra dar uma explorada aqui. Coisas para avaliar o modelo também. Enfim, fico por aqui, pessoal. Vou deixar o código lá no GitHub. Se inscreva no canal aí para me ajudar. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários. E é isso. Valeu, é nóis. Até a próxima.